Você já parou para pensar no que realmente importa na vida? Não estou falando das tarefas do dia a dia, das obrigações que você cumpre ou das expectativas que os outros colocam sobre você. Estou falando de algo muito mais profundo, sua consciência. No fundo, quem somos nós, além da nossa própria percepção do mundo? Cada decisão que você toma, cada escolha entre o que é certo ou errado, depende exclusivamente de você. Não é algo que os outros possam determinar. No final, o que realmente conta não é o que esperam de você, mas como você se conecta consigo mesmo, com suas próprias convicções. A vida pode ser cheia de ruídos, com inúmeras vozes externas tentando guiar seus passos. Mas, quando essas vozes se silenciam, o que sobra é sua própria consciência. É ela que serve de guia, a única verdadeira bússola que você possui. E se todas as suas escolhas partem de dentro, então é você quem define o que realmente importa. Essa compreensão é libertadora. Ao perceber que a responsabilidade por sua vida é sua, você ganha o poder de construir algo único e autêntico. Uma vida guiada pelos seus próprios valores e percepções. E aqui é onde as coisas começam a ficar interessantes. O que vem à sua mente quando ouve a palavra egoísmo? A maioria das pessoas pensa em algo negativo, em alguém que só se importa consigo mesmo, sem consideração pelos outros. Mas Ayn Rand propõe algo diferente. Para ela, o egoísmo é uma virtude. Isso pode soar provocativo, mas faz todo sentido quando entendemos o que ela quer dizer. Rand não está falando sobre viver às custas dos outros ou prejudicar alguém para conseguir o que você quer. Não se trata de um egoísmo destrutivo ou imoral. Pelo contrário, o que ela defende é que viver para si mesmo significa, antes de mais nada, respeitar sua própria vida, seus próprios valores, sem se submeter ao que os outros esperam ou exigem de você. Pense nisso. Quantas vezes você já sacrificou seus próprios sonhos, suas próprias metas, para agradar alguém ou cumprir expectativas externas? Quantas vezes deixou de lado o que realmente importa para seguir o que os outros consideram correto? Rand afirma que esse tipo de sacrifício é injusto, tanto para você quanto para os outros. Porque quando você vive em harmonia com sua consciência, com seus princípios, você se torna uma pessoa íntegra, autêntica. E ao fazer isso, você também respeita o direito dos outros de fazerem o mesmo. O verdadeiro egoísmo, para Rand, não é uma rejeição dos outros, mas um profundo respeito por si mesmo. E quando você se respeita, algo incrível acontece. Você para de esperar que os outros sacrifiquem suas vidas por você também. E é aí que surge a responsabilidade. Rand afirma que cada pessoa é responsável pela sua própria vida. Isso significa que ninguém, além de você, deve carregar o peso das suas escolhas, assim como você não deve carregar as escolhas de ninguém. Imagine o poder que isso te dá. Quando você compreende que não precisa se sacrificar pelos outros, nem exigir que eles façam isso por você, você se liberta de uma carga imensa. Você para de esperar que alguém resolva seus problemas ou realize seus sonhos. E, ao mesmo tempo, para de ser o responsável pelos sonhos alheios. Cada um tem sua própria jornada, suas próprias metas e convicções. Quando você vive fiel a isso, o que Rand chama de egoísmo racional, você assume o controle completo do seu destino. As conquistas que você alcançar serão fruto das suas próprias escolhas, do seu esforço, da sua dedicação. E, claro, o contrário também é verdadeiro. Os fracassos e dificuldades são seus para encarar e superar. Não há ninguém para culpar. Isso pode parecer um fardo, mas é, na verdade, a chave para uma vida autêntica. Saber que você é o único responsável pela sua trajetória traz uma realização profunda. Porque, no final, tudo o que você construiu, seja grande ou pequeno, é seu. Não há sacrifícios não reconhecidos, nem concessões mal recebidas.
só o resultado claro de uma vida vivida de acordo com seus próprios termos. Mas o que dizer do sacrifício? Desde cedo, somos ensinados que sacrificar-se pelos outros é a maior das virtudes. Colocar as necessidades alheias à frente das suas próprias parece ser o caminho para uma vida moralmente correta, não é? Só que Rand nos alerta que essa ideia pode ser profundamente perigosa. Ela aponta que o sacrifício constante não é sustentável e, pior, pode ser destrutivo para ambas as partes. Para quem se sacrifica, o efeito é óbvio. Você acaba traindo a sua própria consciência, abrindo mão do que realmente importa para você, e isso corrói sua autoestima, pouco a pouco. Você sente como se estivesse se distanciando de quem realmente é, e com o tempo, essa falta de autenticidade cria um vazio interior, um conflito que mina sua felicidade e propósito. E o impacto para quem recebe esse sacrifício também não é positivo. Quando alguém constantemente se sacrifica por outra pessoa, essa pessoa começa a depender daquele sacrifício. Ela não desenvolve a capacidade de viver por conta própria, de se responsabilizar por sua própria felicidade. O resultado? Dependência. Uma relação de desequilíbrio que, no fundo, não ajuda ninguém a crescer ou se fortalecer. Então, será que realmente estamos ajudando os outros quando nos prejudicamos? Rand propõe que a verdadeira contribuição para o mundo vem de viver de maneira autêntica. Ao sermos fiéis a nós mesmos e às nossas convicções, nos tornamos exemplos de integridade e coragem. Isso, por si só, pode inspirar outros a fazerem o mesmo, sem a necessidade de sacrifícios que, no fim das contas, enfraquecem ambas as partes. Viver para si não é um ato de egoísmo no sentido comum da palavra. É uma forma de preservar sua essência, de garantir que você está vivendo de acordo com o que realmente importa e de oferecer ao mundo o melhor de você, sem abrir mão de quem você é. Agora, o egoísmo racional, esse conceito central na filosofia de Rand, não significa que devemos viver isolados ou ignorar as necessidades dos outros. Longe disso. O que Rand defende é algo bem mais profundo: respeito por si mesmo e, consequentemente, respeito pelos direitos e liberdades alheias. Relacionamentos saudáveis, aqueles que realmente nos elevam, dependem dessa integridade. Quando você mantém seus próprios valores intactos, sem se dobrar às expectativas ou demandas externas, você estabelece um tipo de conexão genuína com os outros. Pense nisso. Como podemos realmente respeitar alguém se estamos constantemente sacrificando quem somos ou esperando que a outra pessoa faça o mesmo por nós? Mas o que acontece quando você começa a abrir mão de seus valores? Quando faz concessões, mesmo sabendo que elas não estão alinhadas com quem você realmente é? Esse é o ponto em que Rand nos faz um alerta. O preço dessas concessões é alto, mas aos poucos, essas concessões começam a corroer algo muito mais profundo, a sua própria consciência. Você sente que está se afastando de si mesmo, e esse afastamento gera um desconforto que, com o tempo, se transforma em angústia e até ressentimento. É como se algo estivesse sempre fora do lugar. Uma insatisfação silenciosa que cresce internamente cada vez que você age contra os seus princípios. E essa sensação de traição pessoal vai minando sua autoestima, pois no fundo você sabe que não está sendo fiel a si mesmo. A verdadeira felicidade, aquela paz interior que tanto buscamos, só é possível quando somos fiéis aos nossos próprios princípios. Quando vivemos de acordo com o que acreditamos ser certo,
sem concessões forçadas ou pressões externas. É nesse momento que encontramos um equilíbrio, uma harmonia entre nossas ações e nossa consciência. E essa harmonia não é fácil de alcançar. Exige coragem, a coragem de dizer não, de se afastar de situações ou pessoas que te desviam desse caminho. Mas quando você toma essa decisão, quando escolhe a fidelidade a si mesmo, a paz que vem em seguida é incomparável. Você sabe que está vivendo de acordo com o que realmente importa, e é isso que traz a verdadeira satisfação e realização. E é aí que entra a coragem. Viver de acordo com seus valores, ser fiel à sua própria consciência, não é para os fracos. Requer uma força que muitas vezes nos falta. A força de dizer não quando tudo ao nosso redor nos empurra para dizer sim. A coragem de se posicionar, de traçar limites, mesmo quando isso pode significar enfrentar desaprovação, julgamentos ou até o afastamento de pessoas. Às vezes, essas influências negativas vêm de onde menos esperamos. Podem ser amigos, familiares ou até situações que parecem boas na superfície, mas que no fundo nos afastam do que realmente queremos. E, nesse momento, é crucial ter a coragem de se afastar, de romper com o que te impede de viver de forma plena e autêntica. Mas talvez o passo mais desafiador e libertador seja assumir o controle total da sua vida. Isso significa parar de culpar os outros pelas suas circunstâncias, parar de buscar desculpas externas para o que você não alcançou. Essa autodeterminação exige que você se responsabilize por suas escolhas, por suas falhas e, claro, por seus sucessos. É assustador, porque com essa responsabilidade vem também o peso de ser o autor da sua própria história. Não há mais para onde correr quando as coisas não saem como planejado. Mas é justamente nesse ponto que reside a verdadeira liberdade. Você não está mais à mercê de ninguém, nem de expectativas, nem de opiniões. O que você conquista, o que você cria, vem exclusivamente de você. E isso traz um profundo senso de realização. E finalmente chegamos ao ponto central. Qual é então o verdadeiro propósito da vida? Para Rand, a resposta é clara e direta. O propósito da vida é viver por si mesmo. Isso não significa uma vida de egoísmo no sentido comum, de buscar ganhos às custas dos outros. Significa reconhecer o valor da sua própria existência, o potencial imenso que cada ser humano possui e aproveitar esse potencial ao máximo. É sobre viver de acordo com a razão, aquela capacidade única de pensar, refletir e tomar decisões que movem a vida na direção certa. Viver por si mesmo é fazer das suas escolhas um reflexo dos seus valores. É se afastar das expectativas vazias e das demandas sociais que só drenam sua energia e focar em um caminho que realmente tem significado para você. Significa que a vida é um fim em si mesma, não algo a ser gasto satisfazendo os outros ou buscando aprovação. E quando você faz isso, quando você coloca a sua própria consciência, sua razão e seus valores no centro, a vida se torna algo poderoso. Você se torna o mestre de si mesmo, guiado pela sua própria bússola moral. A verdadeira felicidade, então, vem de dentro, não de aplausos externos ou de conquistar o que os outros esperam de você, mas da satisfação interna de saber que você está vivendo de acordo com a sua verdade. Essa é a essência do que Rand nos propõe. Viver com propósito é viver uma vida que é sua, do início ao fim, em cada decisão, em cada passo.
E assumir o controle da própria vida traz consigo uma responsabilidade que pode ser tanto libertadora quanto desafiadora. Quando você se recusa a culpar os outros por suas circunstâncias, por suas escolhas erradas, você se coloca no banco do motorista da sua existência. Essa é uma transição poderosa. A responsabilidade pessoal não é apenas um conceito abstrato, é uma prática diária. Cada decisão que você toma, cada ação que você executa, carrega consigo o peso das suas consequências. E isso pode ser assustador. Mas a beleza disso está em saber que você é o autor da sua própria história. Você molda seu destino, seja ele de sucesso ou de fracasso. Essa aceitação de responsabilidade traz um profundo senso de realização. Quando você reconhece que suas conquistas são frutos do seu esforço, da sua dedicação, e não meramente da sorte ou das circunstâncias, você se sente mais autêntico. Cada vitória, cada meta alcançada é uma reafirmação do seu poder de agir e decidir. E mesmo nas derrotas você encontra aprendizado. Cada erro se transforma em uma lição valiosa, uma oportunidade de crescimento. Essa jornada de responsabilidade pessoal não é apenas sobre triunfar, é sobre se tornar a melhor versão de si mesmo. É a realização de que, ao assumir a responsabilidade por sua vida, você está se aproximando cada vez mais do que significa realmente ser livre e autêntico.